Meus caros, sejam muito bem-vindos ao FortunaCast. Hoje é o 41º episódio e com o título já viram, podem ter ficado curiosos e vão conhecer um bocadinho mais, não só sobre a pessoa, mas também sobre a Ilíada, que é uma organização de direita, vamos lhe chamar assim, de forma introdutória. Ligeira, mas depois aprofundamos. De forma ligeira, exato. Hoje o meu convidado é Eduardo Branquinho, obrigado antes de mais por me receber. Obrigado eu. E já te vou deixar fazer a introdução. A Ilíada é uma organização, vamos falar sobre livros, temos aqui vários já agora, a dinâmica do episódio também para vos explicar. Temos então cada um 4 livros e esses 4 livros meio que se contrapõem uns aos outros. E a ideia seria eu falar dos 4 livros que trouxe e que li, o Eduardo fala dos 4 livros que trouxe e que leu, e pelos vistos nenhum de nós leu os 4 livros do outro nunca, lado. sim, não há propriamente. Portanto, é uma dinâmica gira, exatamente. Portanto, olha, gostava de te pedir então que fizesses primeiro uma introdução da tua pessoa, do teu percurso, e depois passamos à organização propriamente dita, que também é um assunto giro. Alexandre, em primeiro lugar, eu agradeço-te o convite e tenho que dizer aos teus espectadores uma coisa que eles se vão rir, porque quando nos conhecemos estávamos num evento com várias pessoas, né? Onde tu eras uma pessoa conhecida das tuas atividades na internet e eu completamente a leste. Conhecemos-nos no elevador. Estávamos a ter uma boa conversa e tudo, e de repente até pessoas mais velhas do que eu disseram: mas espera aí, mas não conheces o Alexandre? Eu ia sentir-me completamente ignorante e disse: não, mas olha, agora fiquei curioso. Pronto. Imaginem a minha cara quando uma pessoa como José Luís Andrade entra na sala e diz assim: eu acompanho o teu trabalho. É lindo. Foi dos pontos mais altos do meu projeto. Não foi um dos pontos altos, um dos pontos baixos fui eu, que era completamente ignorante e não fazia ideia. Mas tem graça isso. Pronto. E entretanto, claro, acompanhei, tenho visto alguns. Bom, já tivemos esta conversa até sobre o público e como é que. Eu gosto também, quer dizer, eu tenho um canal YouTube ridículo ao pé do teu e um podcast também com meia dúzia de episódios, só de voz, mas também temos sempre, qualquer autor tem curiosidade nos seus leitores e nos seus auditores e também lembras da conversa que tivemos sobre as pessoas gostam mais de vídeos mais curtos, vídeos mais longos. Eu estou na parte dos mais longos, por exemplo, a entrevista que fizeste com o Jaime Nogueira Pinto agora recentemente, eu gostei muito e aliás partilhei com muita gente, muita gente, tenho visto, tem tido bastante audiência, mas vejo que os mais curtos talvez por facilidade, não é? As pessoas também hoje na sua vida rápida e com pouco tempo que têm acabam por ver conteúdos mais breves. Mas Alexandre, agradeço-te o convite. A ideia, já falaste mais ou menos dela, da ideia dos livros, é engraçada porque eu falaste no Ilíada, pronto, é uma organização francesa chamada Institut Iliade, vamos chamar-lhe Instituto Ilíada, é mais fácil em português. Eu depois falarei mais a fundo do que é que se trata. Tudo isto vem a propósito de uma entrevista que eu fiz para o último número da Crítica 21, revista onde colaboro e projeto do qual faço parte. E a seguir, lembras-te, discutimos alguns temas, de que é que iríamos falar, e eu, teimoso e preguiçoso, como eu disse logo, não me apetece nada essas coisas das politiquices, ainda por cima, sei lá, eu não conheço bem o teu público, mas tenho sempre a ideia que olha, pelo caso que vimos lá não era, mas será por regra um público mais jovem, depois estava aqui a falar com grandes coisas teóricas que tu até preferias, devo dizer aqui. Sim, mas eu, neste caso foi ao contrário. É verdade. Mas pronto, isto é eu fazer-me convidado para uma próxima vez. E entretanto, chegámos à conversa sobre livros, que é o meu vício, a minha doença, e eu disse: olha que bela ideia. E eu mandei-te uma lista interminável de livros, não é? Mas podemos falar sobre isto. E tu disseste: não há tempo para falar sobre isso tudo. E eu disse: pois, assim, eu falo pouco, não é? Como se nota, e claro, eu estou a falar sobre livros, acho que estávamos aqui até o Duarte até na o altura sol se pôr. Sugeriu 10 cada um, é uma coisa que não vamos conseguir fazer. Mas, e mesmo 4 cada um não vai dar, mas pronto, mas ficam aqui. E agora, quando chegámos, eu até andei aqui a percorrer as estantes a dizer o que é que podia ser um contraponto a este livro? E depois às tantas entrei num registro provocatório, pronto, e acho que os auditores vão gostar. Pronto, calmo com esta introdução toda. E termino com um novo agradecimento, nunca é demais, Alexandre. Bom, como disseste, eu chamo-me Duarte Branquinho. A maioria das pessoas conhecer-me-á pelo meu percurso no semanário O Diabo, no qual eu colaborei durante muitos anos e do qual especialmente fui diretor durante
durante 5 anos exatos, que é uma coisa Sim, uma coincidência da qual eu gosto muito. Mas pronto, fim desse tempo, isto foi entre 2011 e 2016, eu depois dediquei-me a outros projetos e neste momento escrevo para várias revistas. Uma delas é a Crítica 21, que está aqui, posso mostrar, acho que está centrado. Esta é a edição mais recente. Este sim, é o a último edição mais número que recente. saiu. Tem bem, há uma novidade começou no número anterior, mas que é muito importante, é que a revista de antes só se podia obter em algumas papelarias, mas principalmente por assinatura. Neste momento pode ser comprada diretamente em quiosque, em banca. Mas pronto, eu aconselho a todos a fazerem a assinatura. Porquê? Porque com a assinatura não só recebem a revista, como recebem com cada número um livro da Biblioteca Crítica Fundamental. Já agora, este é um dos livros, ficam já a saber, o design é este, para o caso de verem. Também está à venda nas Não, aí é que está. Vem com a assinatura. Essa é a vantagem da assinatura. Ficam já agora com a noção do design, é um dos livros que vamos falar hoje e é da Biblioteca Fundamental. Só para... Aqui, pronto, eu para este último número fiz uma entrevista com o Jean-Yves Le Gallou, que é um intelectual francês e uma figura de referência da direita francesa, que é um dos fundadores do Instituto Ilíada, que foi um instituto fundado a pedido do Dominique Venner. Dominique Venner foi uma figura fundamental não só na historiografia, um historiador com uma grande obra publicada, com obras premiadas no campo da história, algumas até... não há muita coisa traduzida dele em português, mas há um livro fundamental que se chama O Século de 1914, que foi publicado em Portugal pela Civilização, que é uma editora que infelizmente faliu, mas penso que o livro ainda conseguirá ser encontrado em segunda mão, dessas formas na internet, nesses sites de venda de segunda mão, e é um livro que aconselho vivamente. Dominique Venner cometeu um suicídio ritual, um sacrifício, digamos assim, com uma mensagem, uma chamada de atenção, matando-se na Catedral de Notre-Dame, num ato que, como imaginas, deu muito que falar. E ele tinha uma obra, além disso, tinha uma obra, por exemplo, sobre caça, sobre armas, dirigiu também 2 revistas de história. A última chamava-se Nouvelle Revue d'Histoire, que se vendia em Portugal em banca, era uma revista generalista de grande qualidade. No final de vida da revista foi outro historiador francês, Philippe Conrad, que passou a dirigir a revista após a morte de Dominique Venner. Ele antes tinha deixado um pedido aos seus amigos próximos e colaboradores próximos de fazerem um instituto, um organismo que tivesse como prioridade a formação, principalmente a transmissão da memória europeia e a formação de gerações mais jovens. E daí nasceu o Instituto Ilíada, que foi esse propósito principalmente que entrevistei o Jean-Yves Le Gallou no colóquio do ano passado. Organiza anualmente um colóquio e, aliás, o próximo colóquio será no dia 6 de abril e eu lá estarei presente com uma pequena delegação de portugueses, até bastante jovens, assim, malta mais da tua idade, e é um encontro que junta, um encontro de alto nível com personalidades desta área política às direitas, como tu disseste ao início, mas que desenvolve um trabalho de combate cultural, digamos assim, e também de formação. O Ilíada faz todos os anos um curso de formação ao qual eles chamam promoção. E quem conclui esse curso, que é um curso que demora um tempo, implica um trabalho final, por isso estão a ver que não é propriamente um curso de brincar, digamos assim, quem conclui esse curso passa a ser auditor. Ora, muitos desses auditores, nós hoje já temos tempo eu ia dizer, já temos uma décalage, depois a palavra francesa, para ver o resultado desse trabalho vivo, porque é muito bonito ter ideias, fazer comentários. Sim, outra é formar pessoas e, lá está, como diríamos em agricultura, plantar e ver os frutos. E neste caso tem dado de facto frutos. Muitos desses auditores são colaboradores diretos do Iliad, escrevendo obras. O Iliad organiza outras conferências, outras formações para os mais jovens, publica vários livros, vários trabalhos, estudos, e
E ao mesmo tempo vemos jovens desses a colaborarem diretamente não só em partidos políticos, por exemplo, em associações culturais, em projetos da mais variada ordem. Por isso é um bom sinal, é um projeto que eu tive o prazer e a honra de ver nascer e acompanhar desde o início, até por amizades que já tinha anteriores, de ter colaborado. Eu em 2015 representei Portugal, pronto, e até agora fui o único português que foi orador no colóquio, mas o meu desejo é que haja naturalmente mais. E é bom ver que, olha, por exemplo, a dimensão do colóquio tem aumentando de ano para ano, não só em número, mas em qualidade, em participação internacional também. Tornou-se um ponto de encontro desta área política em termos europeus, não é? Quando lá está, bom, há italianos, espanhóis, há noruegueses, lembro-me de húngaros, bom, estou a lembrar-me de muitas nacionalidades, mas falham muitas com certeza, mas é interessante trocar experiências. Há um encontro também, sempre há várias bancas com revistas, projetos, outros projetos culturais, uma parte de artesanato, e uma parte muito importante que me esquecia, que seria indesculpável. O Instituto Ilíada dá uma especial atenção à estética e à importância da arte num combate cultural que queremos hoje. E isso é notório porque há sempre também uma mostra de artistas cada ano no colóquio. Por isso, como verão, eu sei que estamos na internet, no mundo da internet, e pronto, com as ligações que vais deixar, eu tenho a certeza que as pessoas vão apreciar até a beleza do site, das fotografias de colóquios anteriores e dos trabalhos que o Ilíada tem feito até hoje. Não, e tem um especial cuidado que é muito giro. Eu vi os vídeos que tu me mandaste sobre o colóquio e é tudo muito estético, é tudo muito bonito no evento, portanto tem essa preocupação. Isso é uma coisa que não é muito normal nos dias de hoje, pode-se dizer assim. Sim, é verdade. Não, é normal no sentido, sim, não é comum, normal devia ser. É uma coisa fundamental que tem sido descurada e que é importantíssima nas nossas vidas, neste sentido, na nossa conduta, não só diária, como na nossa conduta pessoal, como na conduta até política e na persecução de um objetivo que queremos. Isto faz lembrar aquela educação, pelo menos antigamente, não sei, eu lembro, a professora diz: se quer que a letra saia direita, esteja direita e escreva de uma forma direita. E aqui o princípio é quase o mesmo. Se nós queremos se o que almejamos é a beleza, então temos que comportar-nos exatamente dessa forma. É justo, parece-me que sim. Gostava agora de perguntar, e tu falaste há um bocadinho de teres sido diretor do Diabo, e eu gostava de te perguntar um bocadinho mais sobre esse percurso, como é que isso aconteceu, e já agora falar um bocadinho de quem fundou esse jornal também, porque ao fim e ao cabo tem a sua relevância, não é? Digamos assim. Claro que sim. Bom, eu aliás já contei esta história várias vezes, mas não resisto a contá-la outra vez. Eu, muito miúdo, em casa dos meus avós, pronto, eu também cresci num meio, numa família onde se lia muito, eu cresci rodeado de livros, de jornais, havia muito esse hábito, havia muito o hábito da discussão política. E em casa dos meus avós, naturalmente, havia o Diabo e outros jornais. E eu, muito miúdo, ainda sem saber ler, tinha o hábito de recortar jornais e colar, não é? Bom, isto é para outros teus auditores mais velhos, quem se lembra da cola cisne, não é? Eu tinha a minha cola cisne com uma pazinha e fazia colava numas folhas e fazia o meu jornal. Qual é que era o critério de escolha? Qual era o critério? O critério era estético, claro. Okay. Eu não sabia sequer ler, por isso eu punha umas partes com texto, não precisava nada, recortadas, mas punha. Eu tenho pena de não ter nenhum desses, eu guardo tudo e mais alguma coisa. Tenho muita pena de não ter nenhum desses exemplares, a minha avó deve ter deitado tudo para o lixo. Mas do Diabo era de onde eu recrutava mais, porque o Diabo tinha
à cabeça, como se diz nos jornais, das colunas, desenhos formidáveis do Cid, que foi um grande caricaturista, e não só, e artista plástico português, mas caricaturista fenomenal português. Tinha um que eu me lembro que eu adorava, que era O Diabo à Mesa, que era a crítica gastronómica, e tinha assim um diabo assim, com um ar porreiro, com um garfo e faca e um guardanapo. Pronto, e eu então adorava cortar, e eu, como escrevi em tempos, disse, quem diria que eu um dia iria fazer, eu em miúdo fazia o meu jornal e um dia iria mesmo fazer esse jornal, né? Às vezes há mesmo coincidências na vida, até porque, como eu também já escrevi, e acho que vais falar nisso, eu não... Quer dizer, eu sempre tive esse interesse dos jornais e colaborei noutros jornais, com artigos de opinião, mas nunca tive... Quer dizer, eu nunca fiz por ser diretor do Diabo, aquela ideia de eu vou perseguir uma grande carreira, essas ideias, parece aqueles programas de televisão americanos, eu nunca tive essa ideia. Isto surgiu mais ou menos por acaso, é claro que nada nasce do nada, mas... Aqui houve claro, vivemos em Portugal, há sempre conhecimentos, há sempre alguém que conhece outra pessoa. Aliás, pronto, comecei a escrever no Diabo algumas coisas, textos meus foram lá publicados pela mão do Walter Ventura, que foi um jornalista, porque eu fui muito amigo e já morreu, infelizmente. Que também tem aqui uma... Exato, e mais tarde eu depois voltei pela mão de uma pessoa que se tornou depois meu grande amigo. Comecei até no Diabo como crítico de cinema, é engraçado, e comecei a escrever outras coisas. Eu na altura estava um bocadinho farto da política em Portugal, dizia que não queria escrever sobre política e tal. Normalmente quando a pessoa diz que não vai fazer nada é porque as coisas vão atrás de nós e acontecem. Foi o que me aconteceu. Eu depois, por circunstâncias da vida, eu já colaborava no Diabo há muito tempo e... Houve um convite direto, um convite que não foi só um convite, foi quase uma imposição. Foi o Rebordão, como nós lhe chamávamos, o José Esteves Pinto, que era à época o anterior diretor e era o proprietário do Diabo, que era marido da Vera Lagoa, que foi a grande figura e fundadora do jornal, foi uma figura assim. Bem, as pessoas à época lembrar-se-ão, não só fundadora do jornal, como organizadora das manifestações do 1º de dezembro, que foram manifestações que juntaram a direita na rua em Portugal num período muito, muito difícil e adverso, e foi uma mulher de armas, como se diz em bom português, e pela qual eu tenho um maior respeito. Mas do José Rebordão Esteves Pinto, igualmente, foi uma pessoa da qual eu sinto imensa saudade. Era um homem com sentido de humor, não só particular como terrível ao mesmo tempo. E tenho muitas saudades dele, mas enfim, a vida segue o seu curso. E ele, a determinada altura, para um grupo de pessoas que queria transformar o jornal, porque o jornal estava mais ou menos decadente, disse, ou é esta pessoa ou não é. Bom, eu na altura eu agora já tenho idade para dizer essas coisas, mas eu na altura era um miúdo, e como eu me olho hoje, foi um desafio também, como se diz hoje, para mim, mas foi formidável. Foram tempos muito bons, foram tempos difíceis e com muitas adversidades, como imaginas, eu cheguei para os anos que lá passei, tive 3 redações completamente diferentes, por exemplo, tive tempos muito bons, tive tempos muito em baixo, tive processos judiciais contra mim, tive todas essas coisas dos jornais, mas enfim, tenho muitas saudades, mas pronto, eu antes da minha vida segui outro rumo e dediquei-me a outras coisas, mas claro, nunca deixei de escrever. Eu hoje escrevo para a Crítica 21, escrevo para outras revistas também, até estrangeiras. Estou a lembrar-me, olha, outra que se vende em banca em Portugal, uma revista chamada The European Conservative, que é uma revista de grande qualidade e para a qual tive um convite para escrever. E um site também, diga-se de passagem. Sim, um site também é muito bom. Eles têm apostado nisso e também cresceu muito. Eu depois de deixar a direção do Diabo, curiosamente, depois, que eu acho que vais falar nisso a seguir, depois da morte do José Rebordão Esteves Pinto, eu senti-me na obrigação de lhe escrever, não é? E como é que se escreve a um homem daqueles que já não está entre nós, só no nosso jornal, e escrevi-lhe um texto muito sentido,
Eu normalmente não gosto de me ler, de me reler, isto é, mas esse texto eu às vezes volto a ele quando me quero lembrar do amigo, e a partir daí às vezes lembrava-me, pronto, a escrita, a minha doença mesmo é a leitura, mas a escrita também. Eu escrevia e comecei a escrever principalmente, não só, pronto, mas principalmente sobre os amigos que morriam e os livros que eu ia lendo. E isso depois deu origem aqui a uma... Exatamente, já agora com o Duarte, e agradeço-te imenso, o Duarte ofereceu-me este livro e gosto imenso ainda não o acabei, como vem, está aqui o marcador, portanto... mas basicamente a junção o livro chama-se mesmo, era o que o Duarte estava a dizer, o livro chama-se mesmo Livros Lidos e Amigos Idos. Portanto, é uma junção de homenagens a pessoas que já partiram e homenagens a referências literárias, e que homenagens é um bocadinho mórbido para referências literárias. Recensões literárias que eu ia lendo e que saíam saindo... E de referências enquanto autores. Aliás, o meu anterior convidado, por exemplo, é aqui referido algumas vezes. O Jaime Nogueira Pinto é aqui referido algumas vezes. É verdade, mas devo dizer que não se deve à amizade que eu tenho com o Jaime Nogueira Pinto, deve-se ao mérito dos livros dele. Exatamente, aos livros, exatamente. Mas pronto, isso vou deixar para as leituras e gostava só de vos mostrar e aconselho, vão ter os links dos livros do Duarte na descrição e de sítios para onde ele escreva, que também vai-me dar os links, e eu deixo tudo disponível para quem quiser ver, do European Conservative, da Ilíada, portanto vão ter acesso a tudo na descrição. Agora, passando isto, eu gostava então de começar a nossa dinâmica, por assim dizer, exatamente. Não sei por que tema é que queres começar. É que nós temos aqui, eu fiz questão de trazer livros que não têm muito a ver uns com os outros, no fundo têm, mas não têm, e se calhar começávamos ia sugerir o que eu trouxe da neurociência e depois íamos para o... Está bem, pois, que este até foi o primeiro que falámos. Exatamente, é verdade. Exato. Então, acho que faz sentido. A cada um o seu. Este livro eu já agora trago porque é um assunto que me interessa, até por uma condição que eu tenho, é um assunto que me interessa, que é uma forma de descoberta da nossa pessoa, não é? Este livro fala um bocadinho sobre as dinâmicas do nosso cérebro, como é que nós construímos concepções de mundo, através de que é que nós temos memória, ou seja, quais é que são os pontos, porque nós vemos, por exemplo, eu vi um estudo muito giro há um tempo, o estudo é antigo, eu é que o vi há pouco tempo, mas é um estudo basicamente para estudar a atenção das pessoas, em que está uma sala com várias pessoas a dançar, e pede-se às pessoas que se foquem num determinado ponto. E passa por lá um macaco no meio, uma pessoa vestida de macaco, e ninguém dá por isso. E ninguém dá, 20% das pessoas dá pela presença do macaco, é giríssimo. E portanto isto tem tudo razões de ser, o nosso cérebro não funciona de forma aleatória, e tem aqui no índice, por exemplo, como é que nós construímos a nossa percepção de quem somos, que é uma tecla que à direita se bate muito, a questão da identidade, do nosso passado, das nossas origens, das nossas raízes. A questão do que é a realidade, portanto, como é que nós construímos, porque, como sabem, e também é dito noutro livro que já lá vamos, as nossas concepções de realidade também têm a ver não só com as nossas experiências, mas com aquilo que nos dizem que é a realidade, ou seja, nós construímos as nossas noções de realidade através da nossa experiência e através da experiência de outras pessoas. Temos noções de outros países que nunca visitámos, por exemplo, que é uma coisa que é interessante. Quem é que comanda, que é outro dos subtítulos, como decido e preciso de ti, que também o preciso de ti tem a ver com a nossa necessidade, que é uma coisa que dá a sensação de ser antiquada nos dias de hoje, a nossa necessidade de outras pessoas, não é? Que somos todos muito individuais e que não precisamos uns dos outros, como se quando se fura um pneu não precisássemos de ajuda, e quando o nosso carro, que nós vemos como um poço de liberdade, porque o que é que grita mais liberdade, é o que o Peterson diz, o que é que grita mais liberdade do que um carro com o depósito cheio, não é? Portanto, deve ser das poucas coisas que grita liberdade desta forma. E é um livro muito giro, é pequeno, não chega a 200 páginas, já agora aconselho, e são coisas que às vezes deixamos de parte, mas a neurociência tem um papel em nós que nós não temos, que nem nos apercebemos, porque as dinâmicas estão lá, os neuroquímicos estão lá, o nosso funcionamento estrutural do cérebro está lá, e nós não nos apercebemos que ele funciona, mesmo ele funcionando em nós. É um livro muito giro, e acho que vale a pena a leitura. Pronto, na altura comprei-o, foi na altura do Covid, portanto estávamos todos em casa e eu por mês queria ler um livro de um tema que nunca tivesse lido, e a neurociência foi o primeiro. Aliás, este senhor, o David Eagleman, tem um documentário na Netflix sobre este tema,
sobre o funcionamento muito do bem. cérebro. E agora vocês perguntam, mas é um senhor de direita? Não faço ideia. Não faço ideia se é um senhor de direita. Também não interessa Não para o interessa. caso. Não interessa, é giríssimo e portanto acho que vale a pena. E agora gostava que trouxesses também o teu, que é um contraponto, não é? É um Que foi- contraponto. Era o que nós tínhamos dito. É uma provocação, mas neste caso é uma provocação a mim próprio. Certo. Atenção, eu comecei logo com a provocação a mim próprio, que é para. E trago um livro que foi um livro fundamental para mim, que se chama Ensaio sobre o Fim da Nossa Idade, do António Marques Bessa. Eu tenho que dizer desde já que o António Marques Bessa foi, além de um ilustre português, professor universitário, catedrático do ISCS, um homem fundamental numa série de disciplinas, foi também meu amigo, que é uma coisa da qual eu me orgulho, e ora, cá está outro daqueles homens de quem sinto grandes saudades, e tinha que trazer aqui. Este livro lá está, é um ensaio, como o nome indica, é um pequeno livrinho, não é? Tu dizias que tem poucas páginas, este também. Este livro foi um ensaio publicado em finais dos anos 70. Ora, nesta época, como imaginam, Portugal, e não só, mas aqui no nosso caso, estava numa viragem, não digo viragem, não era só viragem, uma derrapagem à esquerda total, não é? E a delírios que podem imaginar. E o nosso Marques Bessa conseguiu sintetizar aqui de uma forma inacreditável, que só mesmo ele conseguia, conseguiu sintetizar vários aspectos, pistas e um mote, digamos assim, para lá está, anunciando o fim de uma idade e o mote de uma construção de uma nova idade. Ele dizia que o mundo velho é velho e vamos ter que construir aqui um novo, lá está, segundo umas determinadas bases. Ora, ele não só, mas apoiava-se em vários temas que estavam à época a ser desenvolvidos por uma corrente, da qual vamos falar daqui a pouco, que se chamou Nouvelle Droite, ou a Nova Direita, traduzido em português, que foi uma corrente que também se iniciou em finais dos anos 60, início de 70, em França, à cabeça com Alain de Benoist, mas não só, e com outros pensadores, que teve uma influência em vários países, até em Portugal, e este é um desses exemplos. Mas não só. Porquê é que eu trago este livro como provocação? Porque o António Marques Bessa, com quem eu tinha discussões infindáveis, ele aliás era colunista do Diabo na altura em que eu dirigi o jornal, era um homem das ciências humanas, mas era um homem que dava também muita atenção às chamadas ciências exatas. Foi um dos introdutores em Portugal, por exemplo, da etologia, tem esse papel fundamental, não só, mas quer dizer, tem uma obra incrível no campo da geopolítica, da ciência política. Bom, não vou agora alongar-me com a carreira do Bessa, acho que podem pesquisar e tem uma obra formidável publicada, mas aqui, qual é a provocação para mim próprio que eu dizia? O Bessa sempre me criticou o facto de eu, que sou formado em História, que me dediquei a outras áreas como a ciência política, a filosofia, mas para tudo, as línguas, tudo áreas a literatura, obviamente, mas tudo áreas de letras, digamos assim para simplificar, de ciências humanas, e sempre descurei as ciências exatas. E o Bessa era muito crítico em relação a isso. E criticava muito e dizia: Branquinho, agora vou falar com ele, você deve prestar atenção a isto. E tinha inteira razão quando dizia: uma nova idade, como ele dizia, não pode ser feita só com homens de letras. Tem que ser plena. E neste aspecto eu Tem que ser mais pleno. tarde, eu já agora perdoem-me a autopublicidade, mas como tu Por favor, nisso, por favor. olha, até se calhar peço-te que fales nisso, porque é sempre bom alguém que tenha ouvido de fora. Eu no meu quando o Nuno Morgado, que eu sou amigo e que foi aluno do Bessa, é hoje professor na Universidade de Praga, organizou uma homenagem ao António Marques Bessa, que teve vários oradores, convidou-me e eu obviamente que aceitei, e a minha intervenção foi exatamente sobre isso, sobre essa questão das ciências exatas
E pronto, e a minha intervenção está filmada, está no meu canal do YouTube. Tu tiveste a oportunidade de vê-la, não sei se queres dar umas palavras sobre isso. Sim, Pronto, e já agora ficam com o link também na descrição. Tenho que ver se anoto, que é para deixar tudo certinho e não me esquecer de nada. Mas o Duarte fala na questão na circunstância da homenagem, menciona precisamente o que vem escrito neste livro. Aliás, eu fiz esse comentário há bocadinho quando cá cheguei. Eu estava a ler essa homenagem, porque é a última homenagem aos Amigositos, não é? Sim, portanto, é a última homenagem. E eu estava a ouvi-lo a falar sobre o assunto. Obrigado pela correção, é verdade. Eu começo por esse texto, que foi aliás um texto sentido e escrito numa rede social e que teve uma grande repercussão. Sim. E eu depois decidi lê-lo ao vivo, não só na homenagem, mas depois seguiu-se a minha comunicação propriamente dita, que tinha que ver essas circunstâncias exatas, e essa espero que e a relação do Bessa, eu não vou alargar-me aqui, mas espero que os interessados que vejam. Sim, já saltar para e dentro do livro aconselho, porque são coisas muito boas e vê-se que são sentidas. Aliás, são homenagens a amigos, não há como não serem sentidos. Agora, se calhar, pronto, vamos pela ordem que está aqui. Pronto, assim retira-se a dúvida. Este livro deve ser um conhecido vosso, pessoas que seguem o meu canal, é de Roger Scruton e chama-se Como Ser um Conservador. O livro é interessante até porque o Scruton não tem, por exemplo, a mesma definição de conservadorismo que outras personalidades. Eu ouvi há pouco tempo alguém a falar sobre o livro de Miguel Morgado, que eu ainda não li, e acho que as definições de conservadorismo de Scruton e do Miguel Morgado chocam-se um bocadinho, não é? Portanto, é uma coisa gira. Eu guio-me muito pelo Scruton porque são bases mais sólidas. O Roger Scruton era um Sir de Inglaterra, portanto era uma coisa muito própria do conservadorismo dele. Mas ele fala aqui de várias questões. O Roger Scruton introduz a ideia de uma coisa que eu achei gira e que não por acaso nunca partilhei com ninguém, mas foi uma coisa que eu achei giríssima. O Roger Scruton define, assim, numa, duas frases, diz que o conservadorismo é a defesa do que se ama. Assim, numa, duas frases é o que ele diz. E ele refere-se a essa questão, porque muitas vezes tem-se a ideia de que a malta da esquerda, principalmente, estão nas faculdades com o punho levantado e gritam muito alto. Tem a ideia de que à direita a malta não quer saber do ambiente e que faz todo o sentido. Faz todo o sentido que as pessoas à direita, principalmente os conservadores, queiram saber. Aliás, como é que se vai ter raízes históricas? Como é que se vai defender a família? Como é que se vai amar as pessoas que nos fazem sentido sem um planeta decente? Como é que há encontros... Isso não só... Isso, bem, vindo da esquerda, não é escante, não é escante, mas além, em muitos dos casos é pura ignorância, não saberem sequer qual é a história da defesa do ambiente, da proteção da natureza, como se chamava no início quando se começou a teorizar essa proteção. Muitas vezes é apenas ignorância, outras é simplesmente má fé. Sim, claro. Não, mas as personagens que eu referi não seriam propriamente grandes advogados de boa fé, por exemplo. Não são personagens que estejam muito viradas para aí. Mas faz aqui críticas ao liberalismo, por exemplo, que eu aprecio bastante. A ideia de que o liberalismo, ao mesmo tempo que tende a querer expandir a liberdade de escolha, aumenta o Estado ao mesmo tempo que faz isso. Portanto, é curioso, o liberalismo que faz a advocação, digamos assim, de uma diminuição do Estado, da saída da frente da vida das pessoas, aumenta-se para tentar expandir essa liberdade, não é? Porque ao mesmo tempo que o liberalismo agora vai em todos os campos. Coisas que não eram política há muitos anos, neste momento são. Transformam-se. E há uma intromissão, e normalmente no campo das proibições, não é? Das interdições. Exatamente, sim. Isso é aquele espírito muito britânico do Scruton. Já estou na minha parte, não é? Já estou a puxar. Eu também vou só fazer mais uma nota ou duas, porque é para termos tempo para os livros todos. Ótimo. Vou só fazer mais uma nota ou duas. Mas era isto que eu ia dizer. Aliás, o Scruton tem um livro só sobre o ambiente. Eu agora não me lembro do nome, mas ele tem um livro só sobre o ambiente. Portanto, é para verem o pouco valor que ele dava ao assunto. Não estou a ver qual é, mas pronto. É Green qualquer coisa, não me lembro do nome. Não tenho esse. Ainda há pouco estivemos ali a ver a stand do Scruton. Sim, porque o Duarte tem uma stand quase por autor. Claro. É giríssimo, é muito giro.
E ele fala aqui também da ideia do nacionalismo e refere também as falhas do multiculturalismo, não é? Porque ao mesmo tempo que nós queremos ter noções de defesa de cultura, que neste momento para os europeus e para os ocidentais é quase um tabu dizer que somos favoráveis à nossa cultura, é uma coisa estranhíssima, não é? O Marcos do Chega brinca muito com essa ideia que a malta de fora diz em Portugal: Brasil é dos brasileiros, a Argentina é dos argentinos, mas depois Portugal é dos portugueses, já é xenofobia. Exatamente. Portugal e a Europa é de todos. Exatamente. Quem diz Portugal diz qualquer país europeu, que é no mínimo absurdo, não é? Sim. Não, e vêm, por exemplo, programas políticos como eu acho que era do Livre, do Rui Tavares, em que ele defendia a ideia de que nós devíamos que ele defendia a ideia de que nós devíamos defender não só a presença, e eu a presença não vejo problema desde que minoritária, mas que devíamos defender a ideia de que devemos ter culturas minoritárias e expandi-las todas no mesmo espaço. Até deixarem de ser minoritárias. Essas propostas são de tal forma absurdas que não vamos agora alargar-nos por isso, depois não conseguimos falar. Certo, exatamente. Mas reparem, eu acho que as pessoas devem fazer como no... Não sei se ainda existem esses avisos, mas quando era miúdo havia na linha de comboio que era pare, escute e olhe. Certo. Eu sempre achei que eram bons conselhos de vida. Porque quando alguém diz o tamanho de disparate, a pessoa deve parar, ouvir, ele disse mesmo isto, e olhar e dizer: isto não é sério. Isto não é sério. E depois nem vamos alargar-nos sobre esse sujeito, mas quer dizer, olhar depois também para a vida e para a prática dessas pessoas. Por exemplo, na questão do ambiente há uma... Bem, o Scruton, já agora, para não nos afastarmos do autor em causa. O Scruton, por exemplo, tinha um amor pela Inglaterra rural, a defesa da caça nos termos, segundo as formas inglesas, nomeadamente a raposa, que é muito polémica, que acabou por ser proibida. Bom, há filmes dele, até há um documentário onde ele aparece a cavalo, onde... sim. A raposa, sim. Gostava desse. Também há uma estética inerente a Claro, tudo isso. Claro que sim. Reparem, vejamos do outro lado. Nós hoje temos partidos ditos ambientalistas que se opõem ao mundo rural diretamente. Reparem, aos agricultores. Se opõem aos agricultores. Primeiro partem do princípio de um disparate, e o Scruton toca nisso, não é? De um disparate de que é a natureza livre e intocada. É uma coisa que na Europa nós não podemos falar nisso, porque não há. Quer dizer, a paisagem na Europa está toda transformada, por isso é o continente errado para se falar disso. E falando na estética que tu referias há bocadinho, a estética foi abandonada. Nós estamos em Lisboa, mas ao mesmo tempo também estamos no Porto, e depois, de certa altura, também estamos noutras cidades europeias. Certo. São todas iguais e sem estética. Sim, há uma uniformização. E agora passo para a minha provocação. Primeiro, o Scruton. O Scruton é um autor muito interessante, sem dúvida. Aliás, como já falámos, eu tenho ali uma estante só dele. Eu cheguei ao Scruton pelo livro que está traduzido em português sobre arquitetura. Na altura interessava-me muito por essa questão, a questão da estética, da arquitetura, e é muito interessante, e fiquei curiosíssimo em relação a esse autor. Não tanto na parte filosófica dele. Aí não. Pronto, o Scruton é um kantiano, é alguém... Os livros dele também, aquelas sínteses filosóficas dele, eu lamento, não são os meus livros de eleição dele, são até o que me afasta do Scruton. Mas ele tem outros livros interessantes. Tem aquele livro que te mostrei há pouco, não há tradução portuguesa, mas que são recordações dele da vida. Eu que sou um jornalista, gosto especialmente como era a Inglaterra de outros tempos, como é que aquela ideia da transição da vida e como é que podemos preservar certas tradições, e também de uma crítica dele de uma decadência moral e não só dos nossos tempos, que é muito interessante. Desculpa-me interromper-te só para acrescentar isto, que é a tristeza dos conservadores todos neste momento, é sempre relembrar o passado, porque efetivamente o presente não é muito risonho. Exato, e aqui entra a minha provocação. Por favor. Eu vejo muitas não, são sempre aquelas generalizações que valem o que valem, mas noto que há uma geração nova hoje, não só em Portugal, em França eu noto muito essa tendência, e noutros países, que se vira para um conservadorismo até muito de raiz inglesa, por vezes até norte-americano, que então esse ainda faz menos sentido, e se calhar
tinha outras referências que podia ir buscar. Eu entendo a crítica à modernidade, à modernidade, não enquanto tal, mas há muitos aspectos negativos do que vivemos hoje, mas há sempre aquela pergunta: somos conservadores para conservar o quê? Não é? Como falávamos antes do programa, quer dizer, se nós decidirmos uma determinada coisa, toda a gente pode ser conservadora, ou o seu contrário, não é? Porque se nós queremos conservar uma coisa que é má ou que nos é prejudicial, então aí toda a gente deixa de ser conservador. Por isso, como dizias, qual é o conceito de conservador? É sempre esse problema. Mas o que é que fui buscar como provocação? Um livro que me marcou muito quando eu tinha, não sei que idade tinha, estava eu a entrar para a faculdade, tinha 17, 18 anos, e que me marcou imenso, que já agora mostro. Esta é a edição portuguesa, chama-se Nova Direita, Nova Cultura, do Alain de Benoit. Se calhar levanta um bocadinho, não se deve ver a parte de baixo. Assim não se deve ver totalmente. Exato. Tem uma capa formidável do Paulo Dessa Leal, que é lindíssima. E foi um livro, felizmente saiu em Portugal, nem sei, se calhar é melhor assim, não sei se vê depois na câmara, mas o livro em português chama-se Nova Direita, Nova Cultura. Porquê? O original chama-se Vue de droite, ou seja, visto da direita, é uma perspectiva de direita, e o Benoit tem o cuidado de dizer que ele não é de direita, mas está à direita, sempre numa perspectiva de que esses conceitos, essa posição pode mudar consoante os tempos. E nova cultura, lá está. Porquê? Porque o Benoit e a chamada Nouvelle Droite, que falei há pouco, este movimento de luta cultural à direita, que nasceu em França, mas que se expandiu para outros países, para a Itália, até chegou até a tocar Portugal. E a ideia, qual era? Era a ideia de um combate cultural. Era a ideia do que eles chamavam, com ironia e provocação, o gramscianismo de direita. Ou seja, vamos fazer um combate cultural de modo a atingir o poder. E em muitos aspectos conseguiram. Bom, podemos dizer que Alain de Benoit continua vivo, tem umas posições. Eu conheci-o, ele já veio a Lisboa, conheci-o também em Paris. Aliás, fui orador ao mesmo tempo no colóquio do Iliade. Foi orador no mesmo colóquio que ele. É um homem fascinante, porque é um homem de cultura incrível, e mesmo discordando de algumas posições dele, aliás, um homem uma obra tão extensa como ele tem, o difícil seria concordar integralmente com ele. Claro. Mas nem por isso deixa ser uma obra formidável. E eu até no primeiro número da Crítica 21 escrevi um artigo provocatório também, chamado O Exemplo da Nouvelle Droite, e dizia que nos devíamos inspirar um pouco neste livro que faz. Este livro chamava-se Uma Antologia Crítica das Ideias Contemporâneas, e ele ia buscar isto são pequenos apontamentos sobre livros, autores, desde dos vários aspectos. Lá está, como o meu querido Bessa me diria, não basta um setor, tem que abranger todas as áreas com uma nova cultura, uma nova direita, uma nova cultura. E de facto, Benoit e a Nouvelle Droite influenciaram não só jovens como eu à época, como também outros movimentos e vários pensadores à direita. Claro que não os imitaram, mas que foram influenciados por ele, obviamente, não é? E pronto, e acho que este livro, este livro foi publicado, é um antigo, mas acho que conseguiram encontrar também dessa mesma forma nos era o que eu ia dizer agora. Vamos ter revistas, era o que eu ia dizer agora, vai ter que se deixar de alguma forma uma referência aos livros na descrição, que é para as pessoas, quer dizer, se estamos a falar deles, temos que lhes arranjar forma das pessoas de comprarem, não é? Pronto, agora passando aqui ao meu terceiro, ao meu terceiro, que o Eduardo, pelos vistos, não é particular fã, vamos dizer assim. Isto é para provocar. Por isso. Este livro, que eu já falei muitas vezes do autor, porque é uma referência pessoal imensa, inclusive sempre que o senhor vem cá a Portugal, eu estive, na última vez, por exemplo, ele esteve em Lisboa, e entra a mulher dele no palco e diz basicamente que vocês no dia de hoje vão ter o dobro pelo bilhete que pagaram. Ninguém percebeu a mensagem. Ela sai do palco, sobe o Jordan Peterson e o Douglas Murray. Uma coisa giríssima. Eu só paguei por um, tive os dois no palco, foi muito bom. A questão das 12 regras para a vida. O livro é muito giro.
falo pelo que fez por mim, vamos dizer assim. Outras pessoas, como em todos os livros, podem ter outras interpretações. Mas o livro introduziu-me a tudo, basicamente. Tudo o que me interessa hoje foi introduzido por este livro. Jordan Peterson, neste livro, utiliza para fundamentar as suas teses, como o Duarte próprio reconhece, que pronto, pode apreciar ou não, mas introduz Nietzsche, traz Nietzsche, que o Duarte não concorda com a interpretação não com a interpretação, exato, já lá vamos. Exato, já se lá vai, exatamente, já se lá vai. Mas ele traz mitologia, fala da religião cristã, e depois introduz 12 regras que para ele são essenciais para uma vida decente, acho que é esta a expressão que ele utiliza, e que introduziram uma política, e como sabem as minhas posições não são propriamente alinhadas com o Jordan Peterson, em muitos dos casos não são, mas o Jordan Peterson é o exemplo claro do empurrão para o centro que a esquerda levou. Ou seja, o Jordan Peterson ficou no mesmo sítio ao longo dos anos, só que ele foi empurrado para a direita devido ao tempo em que está. Mas aí concordo inteiramente contigo, mas olha, eu não conseguiria dizer isso também. É exatamente isso. O Peterson não é que seja um homem, porque inclusive ele enfrenta processos no Canadá, que como sabem o Canadá não é propriamente o sítio mais democrático do planeta. Pronto, exatamente. Ele enfrenta processos por causa disso. O Jordan Peterson, que é uma pessoa moderada, não sei se eu posso apelidar de social-democrata, é uma coisa difícil de dizer. Até para mim às vezes é difícil, quanto mais caracterizar os outros. Não é um extremista, não é, nunca foi. Mas vemos o combate dele a estas questões de noções de identidade modernas, vemos estas noções de autocaracterizações esquisitas, e o Peterson opõe-se a isso, primeiro pelo seu conhecimento, e citando também o que tu falavas de Bessa, junta muitos conhecimentos para fundamentar a sua tese. Sim. E traz a sua parte, porque ele é psicólogo clínico, para o caso das pessoas não saberem, não é uma pessoa formada em ciência política, não é nada disso. Tem as posições dele, mas o Peterson é o exemplo claro de que normalizou-se tanto a esquerda que o centro e a direita, o centro neste momento é marginalizado, porque o Peterson é uma pessoa de centro. Sim. Nós, se recuarmos 10 anos, o Peterson talvez seja um homem de centro-esquerda, só que neste momento é um extremista de direita, sim, não é? Sim. E portanto, a mim este livro fez muito bem por mim, tratou-me muito bem, introduziu-me a tudo, à filosofia principalmente. Eu leio livros de psicologia por causa deste senhor também. E aliás, ele tem, já agora, passando da publicidade, não que ele precise dela, mas tem podcasts teve há pouco tempo com o Matt Riley, acho que é assim o nome dele, sobre o poder da comédia. Fala de temas muito giros, a comédia na cultura, e falam da altura da Segunda Guerra Mundial e da influência da comédia. Falou há pouco tempo também com um senhor chamado Matt Huberman, que ele é formado em neurociência, acho que é assim o nome da formação dele. Falam sobre neuroquímicos, sobre perturbações mentais, mas depois o Peterson também fala sobre a teoria marxista e portanto é um podcast muito amplo, e o livro recomendo, pronto, para pessoas que possam precisar de umas bases de vida, que pronto, todas as pessoas na idade em que eu li este livro com 18 anos, portanto mesmo assim já faz 5, 6 anos. Na idade em que eu li este livro foi uma base para tudo aquilo que eu sei hoje, que não é propriamente imenso, mas impulsionou-me para saber imensa coisa, e é a gratidão que eu tenho para com o senhor nesse aspecto. Santo, tu falaste tão bem que eu quase que me dá vontade de falar bem dele. Não, estou a brincar. O Duarte não aprecia. A ideia é ser provocatório, mas eu tenho de dizer isto. Quando este livro foi publicado, deu tanta polémica, isto ficou tudo em brasa, como se diz, que eu obviamente comprei o livro até antes de ser traduzido. Eu gosto sempre de lembrar onde li os livros, mas deve ter sido em algum aeroporto, ir no avião, assim, que isto é um livro que se lê assim rapidamente. E este livro tem vários aspectos bem feitos, e um deles tem graça que isto para ser combinado. Tu começaste por dizer: entra a mulher do Peterson, não é? Logo no seu negócio familiar. Vou dizer lá já um dos aspectos que eu não gosto, dessa comercialização da personagem, e ao mesmo tempo diz: bom, ele segundo, só para te interromper aí, leve 2, então toma lá 2. Não, era uma piada, mas ele segundo o próprio é um capitalista malvado.
Portanto, segundo o próprio, isso também, segundo o próprio é legítimo. Aqui, ele depois também entrou numa. Quando escreveu este livro, era outro Peterson. Porque claro. Hoje tem assim umas figuras, tem umas posições, fala principalmente sobre temas dos quais nada sabe, aparece assim umas fatiotas de palhaçadas, não sei muito bem, isso talvez dê, como é que se diz agora em português, clickbaiting, essas coisas, mas pronto, pouco interessa deste livro concretamente, é que eu acho que se distingue claramente do resto da obra do Peterson, e que eu lembro-me de ver a Gênesis, ele começou a escrever no Quora, um site, umas respostas a umas pessoas, e às vezes os livros nascem assim de ideias, de ideias improváveis, exato. E ele faz este. Tem aquela ideia das 12 regras para a vida, tem engraçadas. Depois tem várias regras que eu, quando li, a minha primeira opinião é: bom, isto é óbvio, mas lá está, isto é como dizias há pouco. Hoje, uma pessoa do centro é um perigoso extremista de direita. Por isso, o que era óbvio há uns anos, quer dizer, hoje é estranhíssimo. Hoje é quase uma luta pela vida. Depois eu notei uma coisa que foi o que acabaste de dizer, também notei noutras pessoas. Até num âmbito familiar, devo dizer. Este livro teve um efeito positivo em muita gente, nomeadamente no desenvolvimento de rotinas e de uma reflexão, de uma autorreflexão, o que é muito importante. Claro, para mim era fácil. Eu, quando li este livro, já tinha isso tudo. Quer dizer, há aqui certos. Por exemplo, daí a minha crítica também. Quando li o Peterson, eu não só já tinha lido o Nietzsche e o Jung, que é outra pessoa outro autor de que ele fala muito e do qual eu também discordo da interpretação dele, mas pronto, falo o que vale. Outro autor de que eu gosto principalmente. Aliás, o livro que mostraste mostra-me a mim numa fotografia, se não te importas, pois é. que eu gosto especialmente dessa fotografia. Já nem me lembrava disso, é verdade. Sim. Foi a minha mulher que me tirou essa fotografia quando eu estava distraído a ler, e isso é nas traseiras de casa do Carl Jung, junto ao Lago de Zurique, e a minha mulher foi tirar fotografias à casa, que é lindíssima, e ao jardim, e apanhou-me ali distraído. Eu sempre gostei imenso dessa fotografia, e por isso é que ela se tornou capa do livro. Por isso, eu não sou propriamente um estranho à obra do Jung, e claro, é diferente para mim, não é? Há muitos autores, muitas referências que ele aqui faz que eu já conhecia de antes, sobre os quais eu já tinha formado a minha própria ideia. Agora eu entendo, e quando me dizes isso, só posso, aí é porque eu sei que eu estava a brincar, mas a sério, tenho que dizer bem deste livro. Se este livro faz com que jovens procurem o Nietzsche, procurem o Jung, procurem lá está, disciplinas próprias, o caminho da autorreflexão, o interesse pela filosofia, o interesse pela leitura, quanto mais não seja, o interesse por pensarem a vida e os seus objetivos. E eu sei que este livro ajudou muita gente e abriu muitos caminhos, então não é assim um livro tão mau. Mas agora é aquela parte que era essa, é para isso que cá estamos, não é? Direi outro. Bom, para além dessas interpretações de autores de que eu gosto e do qual discordo das que ele faz aqui, não vou entrar aqui em pormenor, senão estávamos aqui 3 horas, mas tem outras partes. Por exemplo, ele insiste muito na questão da simbologia e da tradição, dos mitos. Bem, e fala em vários mitos de várias religiões, várias culturas. Bem, e esquece, eu digo esquecer para ser simpático, porque ou ignora, já não sei, todo, e já começámos a falar do Instituto Ilíada, toda a tradição clássica europeia. Ora, isso é fundamental, não só no mundo de hoje de influência ocidental, quando um homem que vive na América do Norte, que é queiramos, quer não, é uma projeção da Europa que é diretamente influenciada por todos estes clássicos. Por isso, por exemplo, para não me alargar, mas é uma das lacunas graves que gosto. Eu sei que para uma geração mais jovem este livro foi muito importante, mas agora vou só dar 2 notas em relação ao Peterson. Já disse essa questão das conferências, mas digo em relação a outras obras dele. Eu, depois de ler este livro, procurei o que é que havia mais dele, dei com um livro que, entretanto, acho não, tenho a certeza, saiu já publicado em Portugal, traduzido, que se chama Maps of Meaning, não sei qual o esse é o primeiro.
do qual eu então, pronto, aí começou o meu afastamento do Peterson ainda mais, e a seguir a este tem um livro que é a continuação deste, são mais regras, tem uma capa preta, onde eu sinceramente, quer dizer, a parte das regras eu acho que não se aproveita nada, para mim. O único interesse nesse livro são alguns casos com os quais ele lidou, que são, bem, alguns são no mínimo bizarros, mas que têm interesse como experiência de vida de outras pessoas, e claro que nós gostamos sempre de ver como viveram outras pessoas, desde os grandes homens até pessoas que passam por coisas inacreditáveis que nós nunca imaginámos. Mas de resto o interesse é residual. Por isso, calmo com o Peterson, o que é que eu trouxe como provocação? Trouxe um autor do qual eu sei que o Jaime Nogueira Pinto falou nele na sua entrevista. Sim, eu sim. já te falei muitas vezes nele e também já te despertámos a curiosidade. Por isso agora, aos teus auditores... Aliás, eu a caminho daqui eu fui buscar 2 livros ao ponto de encontro, ao ponto de recolha do Ernest Junger. Sim. Junger. Lá estou Ernest eu nas minhas por favor. O Ernst Junger. É verdade, o Alexandre estava a dizer, e saiu recentemente uma tradução de um livro do Junger, até um livro que eu desconhecia, um apontamento sobre os reféns. Bem, é um caso muito, muito específico. Eu fico contente que o Junger tenha sido traduzido, continua a ser traduzido em português, foi traduzido e publicado pela Guerra e Paz, que já antes tinha finalmente traduzido e publicado em Portugal, porque já havia uma tradução portuguesa no Brasil desse livro, de Tempestade de Aço, que é o livro fundamental do Junger, do seu período durante a Primeira Guerra Mundial, como combatente, e é um livro muito, muito importante, e era uma lacuna grande não estar em português europeu, pelo menos. E por isso os parabéns à editora por ter publicado. Agora os parabéns também a este, mas eu, por exemplo, no caso deste que saiu agora sobre os reféns, porque não publicar os Diários de Paris, por exemplo, que são muito mais interessantes e tal. Mas pronto, esperemos que sejam os próximos. Eu, desde que publiquem, acho que fico contente. Eu trouxe aqui um livro que é fundamental. Porque é que eu trago este como contraponto ao Peterson? Talvez para uma geração posterior, porque este foi um livro que me acompanhou na minha vida, em períodos muito difíceis, e o Passo da Floresta é nas outras línguas... eu gosto especialmente desta tradução em português, porque ele não é mesmo Waldgang, por isso exato, é o caminho da floresta, e que floresta é essa, já lá chegamos, mas nas línguas neolatinas, por regra, este livro foi traduzido com o título O Tratado do Rebelde. Estão ambos corretos, mas eu gosto mais deste porque se aproxima mais do original e tem essa ligação à floresta. Em Portugal nós não temos tanto isso, mas eu noto quando estou na Suíça, na Alemanha, e aliás também faço sempre que posso caminhadas na floresta, essa ideia de que se mantém até hoje, há muito esse hábito, e esse hábito está a crescer muito em Portugal e é importante. Mas que floresta é esta de que fala o Junger neste livro? É uma floresta interior. É uma forma de nós conseguirmos resistir, lá está, à decadência do mundo moderno, ou a um mundo no qual nos sentimos estranhos. O Junger tinha uma expressão que utilizou uma vez, dizia: sinto-me como hiperionte, não é? Estrangeiro na minha própria terra. Eu acho que muitos de nós, tu às vezes também te sentes, eu também já me senti e muitas vezes me sinto, com certeza quem nos está a ouvir também, sentimos estrangeiros na nossa pátria. E o que fazer? É claro que esta postura do Passo da Floresta também foi criticada por muitas pessoas, porque há quase um recolhimento e uma inação. Mas eu nunca interpretei o Passo da Floresta nesse sentido. Há uns tempos tive uma conversa com um grande amigo meu, que é professor de filosofia, e falávamos sobre isso, e eu dizia-lhe: João, eu sempre interpretei o Passo da Floresta como a cidadela interior do nosso imperador Marco Aurélio. Se nós tivermos ali essa cidadela interior, essa fortificação que nos mantém retos,
que nos mantém verticais. Tive para trazer as meditações, tenho-os lá. Pronto, Gosto era imenso, também, por acaso gosto imenso. mas é essa eu tinha que contrapor, essa mesmo, pronto. Mas não, mas isso fica para a próxima, está prometido. Bem, agora tens que, eu vou desafiar aqui os nossos ouvintes, auditores, espectadores, não sei como é que se diz na internet, a dizerem: Alexandre, nunca mais convides esse gajo. Ou então, olha, era melhor fazerem outros. Pronto, vamos ver, fazemos uma votação e logo vemos o que é que as pessoas gostam. Mas lá está, foi um livro muito importante. É um livro. Aqui também temos de traçar uma distinção clara entre o livro do Peterson e o Passo da Floresta. Eu sei que também a crítica podia entrar aqui alguém e dizer: vocês estão a comparar alhos com bugalhos. Sim, mas é o propósito do que estamos a fazer aqui. São provocações, são também brincadeiras, é uma conversa sobre livros diferentes. Não há aqui um paralelo exato. É óbvio que o Passo da Floresta é um livro não só mais denso, como mais complexo do que o livro do Peterson. É dirigido, é escrito noutro tempo, com outro objetivo e dirigido a outro público. Mas é boa referência, e eu já posso falar com a minha idade, já posso dizer isso. Os livros têm várias vidas, tal como nós. Por isso nós demos um livro, por isso é que nós voltamos a certos livros e dizemos: estava neste livro, eu nunca dei por isso, como é que é possível? Pois claro, porque naquele momento não estávamos à procura disso, a nossa atenção estava focada noutros aspectos. E é interessante voltar assim aos nossos grandes livros, aos nossos autores, e às vezes descobrir o que não queremos e o que não gostamos. Também acontece. Não, eu, por parte do Peterson, e porque os mais 12 regras para a vida, o outro também foi um livro que eu li. Epá, não concordo com o que estás a dizer. Eu achei o livro interessante. Não estou a falar deste, porque este foi introdutório, portanto, a parte densa do livro nem teve muita atenção minha, porque eu estava empolgado com o que estava a ouvir. Sim, portanto, agora, foi o tom da descoberta. Mas deixa-me dizer uma coisa que falaste em relação ao Peterson, e às vezes eu, de facto, há uma se calhar ainda tenho esse defeito, mas durante muito tempo tinha aquela ideia de que, sei lá, um mau escritor ou um mau filme sobre esta obra não presta, não interessa e tudo. Mas às vezes também as pessoas chegam a conclusões e vão aprendendo na vida. É esse o nosso percurso. Eu comecei a ver que eu por muitas vezes cheguei a autores e a situações em coisas completamente improváveis, em situações, em locais completamente improváveis e impensáveis até. E lembro-me do que uma vez, na revista do Dominique Venner, ele escreveu sobre quando saiu o filme Troia com o Brad Pitt e tudo. Eu quando vi esse filme, eu disse: eu que gosto especialmente de Homero, da Ilíada, da Odisseia, claro que vi o filme e eu não desgostei, mas há sempre um traço que aqui devia. E o Venner recebeu uma carta de uma pessoa que criticava e arrasava, como agora se diz, né? o filme, e o Venner respondeu: sabe, eu não partilho dessa opinião. Pelo contrário, acho aliás que este filme é muito útil, em especial tendo atores da moda que chamam pessoas jovens, tendo certos aspectos que atraem um público mais jovem, dão a conhecer, lá está, a nossa herança ancestral, a nossa cultura profunda europeia, a nossa gênese cultural, e lá está o nascimento da literatura, que é com Homero, e eu aí pensei, de facto, por isso é que eu brinquei comigo próprio, quando me dizes, foi por causa deste livro que eu comecei a ler o Nietzsche e o Jung, e eu disse, então agora vou ter que dizer bem do livro. Pronto, é claro que eu tenho as minhas críticas, mas claro, à distância, e obviamente eu tenho a certeza que se tivesse lido este livro com 18 anos, tinha contribuído muito, pelo menos para me abrir o pensamento. E uma coisa, e este livro é engraçado o subtítulo, que é Um Antídoto para o Caos. A ideia de que a ordem que está imposta hoje é um caos e isto é um antídoto, não é? E transmite uma mensagem muito importante. O antídoto está em nós, não está em alguém que nos vai dizer o que fazer, o que seguir. Está em nós, porque aqueles princípios, como eu dizia, isto é básico, mas hoje já não é. Aquela história de que o Peterson foi muito gozado, não é? Eu, antes de fazer comentários, vou arrumar o meu quarto, vou fazer a cama. Quer dizer, isto era uma evidência quando eu era miúdo,
Mas hoje já não é. E é óbvio que isto, é claro que isto é uma imagem do que deve ser a nossa vida. Eu, se calhar, antes de querer mudar a sociedade, devia mudar a minha vida, não é? Antes de tomar determinadas posições políticas, se calhar devo saber que posições são essas, se já foram experimentadas alguma vez na história, que consequências teriam. Isto é uma aprendizagem constante e acho que é preciso pôr as pessoas a pensar, em vez de pôr as pessoas a papaguear coisas que estão ou na moda pelas quais as pessoas acham que se tornam mais interessantes. Não sei. É justo. Não, mas estava-te só a dizer que por parte do Peterson, que foi um problema que eu sempre vi cá e que neste momento, e olha, a própria Crítica 21 veio ajudar a combater, é que temos tido muitos problemas e muitas vezes os intelectuais, e não só à direita, mas prendem-se muito para si. E quando se prendem muito para si, esquecem-se que os grandes movimentos são feitos pela maioria das pessoas, nunca pela parte intelectual ou pela minoria intelectual, que é verdade. Já vamos discordar outra vez. Não, mas eu acho que é, e a ligação que tu tens entre os intelectuais e as pessoas capazes e com noções de consequências históricas de posições políticas, etc., por exemplo, que era o que tu estavas a dizer, são feitas por pessoas como ele, porque tu nunca vais ter, Sim, uma mudança. Sempre, tem que começar sempre com um núcleo pensante de pessoas não, que agem, claro, que obviamente, mas se não houver um elo de ligação, se não houver uma Crítica 21, chama-lhe Crítica 21 ao Peterson na América, vamos lhe chamar isso. Lá até se chama Daily Wire, nos moldes diferentes. Sim. Mas pronto. O elo de ligação tem que existir, porque a minoria intelectual é muito útil, obviamente, são sempre o início das coisas, mas sozinhos nunca vão lá. Desde que contribua para uma mudança, claro. Claro não é, sim, não é para, eu compreendo, acho que chega onde queres dizer, não é. Se imaginarmos uns intelectuais com a sua bebida numa mão e um cachimbo noutra, discutirem o sexo dos anjos, como diz, fechados num clube, sim, isso não tem qualquer interesse, de facto, é verdade. Aí concordamos, aí diria o Ezra Pound, não é? O único pensamento que conta é aquele que se torna ação. Eu mantenho fiel a essas palavras. Agora, passando para os últimos dois, da própria Crítica 21, já agora. Que foi o livro que eu trouxe. Eu achei muito giro porque o autor faz uma referência ao início das ou melhor, ou à forma como se devem fundar constituições, e à ideia de que a forma mais natural da realização de uma constituição é precisamente ela começar por provas dadas pelo convívio natural entre as pessoas. Ou seja, a Constituição não deve impor coisas antinatura, deve ser a formalização daquilo que já se passa na sociedade. Portanto, e as pessoas terem a noção de que essa Constituição é a noção de que lhes pode abrir efetivamente liberdade, pode abrir e manter essa liberdade, de certa forma. No entanto, as pessoas têm também que ter noção de que a liberdade está dependente, e passa a redundância, está dependente da dependência que essas pessoas têm das outras. Ou seja, vocês são livres na medida em que têm o apoio e o contacto com outras pessoas, exatamente. Portanto, essa liberdade depende diretamente, porque vocês, ainda que se traga aquela ideia do bom selvagem, do Rousseau e tudo mais, é uma ideia sobre a qual eu já fiz um vídeo, inclusive. Portanto, eu achei uma teoria gira, não concordo, mas partilhei a teoria, pronto. Mas vocês, naquela que é dada como liberdade natural pelo Rousseau, que seria basicamente fora deste contexto de sociedade que corrompe e que estraga as pessoas, vocês garantem a vossa liberdade e mantêm-na, e ela torna-se sustentável através do vosso convívio com outras pessoas e através da formalização, que é o que o Joseph de Maistre diz, da formalização daquilo que é o convívio natural. Portanto, deve ser só a observação prática daquilo que já acontece. Portanto, há um convívio de pessoas, esse convívio é observado, formaliza-se na Constituição. Foi o meu entendimento do assunto. Atenção, não quero estar a dizer que foi o que o homem disse, não sei. Foi o que eu entendi do livro, pronto. Este eu acho que vai ser a provocação mais divertida por isto. Porque quando vi o de Mestre e as Constituições,
acho que podemos dizer aqui, não, eu arrepiei-me logo, eu disse, não vamos falar de Constituições, isto é a última coisa que eu quero falar, até porque isso, pronto, é uma conversa infindável. Eu não acho que as coisas, eu admito que sejam, depende do tempo histórico, que sejam necessárias para a organização e tudo, mas não são a solução, nem são uma virtude em si. Também há quem ache que a Constituição é quase como uma lei divina, uma coisa sacrossanta. Em muitos casos está associada diretamente a religião. Eu, como é a nossa, por exemplo. E eu, obviamente, que discordo integralmente disso. Aliás, bem, o caso português, então, é melhor não comentar. E pensei, o que é que vou contrapor a isto que se fosse mais provocatório? E depois lembrei-me de 2 aspectos. Primeiro, não tínhamos nenhum romance, que eu acho que é uma... Pois é, pronto, não temos nenhum romance, é verdade, e ler ficção é essencial. Por isso, eu achei que se estamos a aconselhar livros, em especial a um público mais novo, e às vezes leiam romances, leiam ficção. Às vezes ignoro e não devia. É preciso ler ficção. Eu repetirei isto incessantemente até começarem a fazê-lo. E outro, lembrei-me não só de um romance, de ficção, mas ficção vivida, o que eu trago aqui, mas também de liberdade. E que liberdade é que eu podia arranjar, senão o caso mais impensável de todos. Então mostro este livro, que é um dos meus livros favoritos. Levanta só mais um pouco. Exato. Que se chama Gilles, do Thierry La Rochelle. O Gilles é um livro, foi publicado pela... Está bem traduzido cá, foi publicado pela Bertrand. Não é muito fácil de encontrar. Eu sei porque há uns tempos um amigo pediu-me, eu com alguma dificuldade consegui um exemplar, mas eu espero que seja reeditado. Se alguém nos ouvir e estiver algum alcance, ficou a apelo. O Thierry La Rochelle, para quem não sabe, era resumidamente, era um fascista francês. Alguém que, além de ter um talento literário imenso, foi um homem que se envolveu diretamente na colaboração e na colaboração de França, não é? com o Terceiro Reich, e numa perspectiva de um futuro nacionalismo europeu e de uma vitória da Alemanha e das potências do eixo na Segunda Guerra Mundial. Ora, isso, como se imaginará, traz logo, que se pode trazer logo, não só críticas, como pessoas que dirão, mas claro, com certeza não o leram, não é? Eu admito críticas das pessoas que leram, não é? As pessoas que dizem, aliás, há pouco estávamos a falar, isto é como, quer dizer, não sei, eu dizer que o Carlos Paredes não sabe tocar guitarra por causa das suas posições políticas é simplesmente estúpido. Pronto, por isso aqui aplica-se exatamente o mesmo critério. Claro que sim. O que é a história do Gilles é uma história semi-ficcionada, é uma autoficção, como se diz, hoje, da vida do Derrida, e que passa por... É um romance sobre um homem que passa pelo inimaginável. E quando pensamos, se não soubéssemos o fim político dele, né, de que lado é que ele havia de acabar, quase que não acreditávamos. E por isso ainda torna o romance ainda mais interessante. Bem, é um romance extraordinariamente bem escrito. Portanto, se quem nos estiver a ouvir souber conseguir ler francês, eu aconselho sempre o original. Mas mesmo esta tradução é boa. E nota-se o estilo do Derrida, que é uma das coisas muito importantes. E olha, e se calhar, como fez o Peterson para ti, falar aqui no Derrida, se calhar leva as pessoas do Derrida para outros autores franceses dessa época e desse meio, como o Brasillac, como o Céline e como tantos outros, e mesmo outros, como a geração dos Hussardos, de que eu te falava há pouco também. Há toda uma literatura francesa desse período a descobrir, que eu acho que, então, para uma geração mais jovem, é fascinante. É fascinante porque lá está, é uma história de aventura, de liberdade, de guerra, de conhecimento. E o final, pronto, não vou revelar, não dês, exatamente. Mas o final verão que é qualquer coisa. Eu acho que acho que não podíamos terminar melhor do que com o Gilles do Thierry La Rochelle,
E, aliás, e não posso dizer uma coisa, bem, não tenho aqui, mas não vou levantar-me. Felizmente, o Derrê também voltou a ser publicado em Portugal, e ainda bem. Saiu há pouco um pequeno livro de uma editora chamada Primatur, que fazem como se diz em português agora, crowdfunding, não é? Nós temos uma palavra para isso que é subscrição pública, mas ninguém... Em português crowdfunding é bom, sim. Não é? Mas como diriam aquela música, não é? A língua inglesa fica sempre bem. E fizeram, eu até participei nele já agora. Eu estou a dizer isto porque acho que é meritório quando alguém publica um autor de que gostamos e que achamos bom, porque não participar, até porque a participação é mínima. E recebi prontamente o livro em casa, já vi que está à venda nas livrarias. É uma belíssima edição. Eu ainda não li, não posso avaliar a tradução, mas parece-me boa. A capa, o livro em si também, o livro como objeto também é importante. Lá está, a importância da estética. É belíssimo, é um livro que se chama Estado Civil e que eu aconselho aqui também. Por isso estão a ser publicadas boas coisas em Portugal. Eu trouxe aqui só coisas antigas, mas pelo menos autores que servem por esta referência, se calhar vão dar ao Estado Civil. Nós falámos no Junger, foste a última coisa que saiu dele, e lá está, cada um faz os seus caminhos na floresta. Duarte, obrigado. Obrigado eu. Pela conversa. Eu vou deixar mais uma vez os links todos na descrição. Têm acesso. Vou tentar, se descobrir, os links dos próprios livros que foram aqui falados, e não querendo dizer isto de uma forma muito má, tinha razão, não dava para 20 livros. Claro, mas obviamente. Mas eu nos meus exageros não dava, eu tentei sempre, não é? É que isto foram 8, nós estávamos a pensar trazer 20, portanto seria. Não dava, mas ainda bem que foi assim, porque deu mais tempo para falar dos que trouxemos. Se não tínhamos que falar 1 minutinho ou 2 de cada livro, não valia a pena, não era tão giro. Portanto, obrigado novamente. Vou tentar descobrir os links dos livros todos para que, se ficaram interessados, compram diretamente. Se houver algum, eu deixo a nota. Não encontrei, tenho que procurar em segunda mão, como tu tinhas dito, e pronto, eu deixo a nota escrita e pronto. Mas vou tentar fazer isso. Portanto, obrigado por terem estado desse lado. Foi o FortunaCast 41 e até à próxima.